injustiça. Olá pessoal, é sobre isso que eu vou falar hoje, porque infelizmente a injustiça continua acontecendo neste mundo. E isso afeta a vida de muitas pessoas que são vítimas disso. Mas a injustiça é algo que não ficará impune, porque Deus vai punir aqueles que agiram com injustiça para oprimir o justo. Então, isso é verdade, é uma realidade que vai acontecer mesmo, sem dúvida alguma. Porque se tem uma coisa que Deus não aprova e nem concorda em tempo algum que os homens pratiquem, é injustiça. Principalmente aqueles que deveriam exercer justiça imparcial. Porque hoje o que se vê muito por aí é juízes cometendo o erro de julgar algo de forma parcial. Ele escolhe um lado e pratica a injustiça do outro. E de vez em quando eles absolvem o culpado e condenam o inocente, que é uma injustiça muito grave. E isso, aos olhos de Deus, é algo que vai receber uma punição severa de quem faz isso. Para quem faz isso. Porque Ele, que é Deus, não brinca com essa coisa. Ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Ele não é complacente com esse erro, em tempo algum. Pelo contrário, a punição dele é justa contra aqueles que cometem injustiça. Então, injustiça é algo que nem você nem eu podemos praticar em tempo algum. Principalmente os advogados, os juízes que estão por aí, que muitas das vezes fazem julgamentos injustos, digamos assim. E existem vários casos disso aí ao longo da história do mundo. Principalmente hoje, no século XXI. Então, injustiça é algo errado. E por isso que eu vou falar contra esse tipo de coisa. Porque um ser humano consciente como você e eu, devemos ser contra qualquer tipo de injustiça que seja praticada. Sem dúvida alguma. Porque isso é um erro, do qual não podemos compactuar, tolerar de boa mente. Não podemos fazer vistas grossas em relação à injustiça. Devemos denunciar toda injustiça feita, combater. Esse é o papel ou a atitude correta de um ser humano sensato, sábio, prudente, que ao ver uma injustiça não fica alienado, não fica passivo a tudo, mas ele toma uma atitude de uma reação, de uma revolta contra a injustiça. Aí sim ele age de forma prudente para combater esse mal, que infelizmente está acontecendo hoje em todos os países do mundo mesmo, afetando milhões de pessoas. Então, eu vou ler aqui alguns textos que falam exatamente contra a injustiça. E o primeiro texto que eu vou ler aqui está no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 16, versículo 8, onde está escrito assim, ó: melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. E existem muitas pessoas aí que têm grandes rendimentos financeiros, mas eles vêm por conta da injustiça que eles praticam, de esquemas fraudulentos, de corrupção, de suborno. Então, muitos ganham dinheiro com isso, têm grandes rendimentos por causa dessa injustiça. Então ele diz aqui, ó: melhor é o pouco
havendo justiça. Então, se para você e para mim temos pouco, mas o pouco que temos foi adquirido com práticas justas, isso sim é aprovado. Mas aqueles que têm grandes rendimentos com injustiça, isso é algo reprovado. Esse provérbio é bem claro a respeito disso. E agora eu vou ler aqui um outro provérbio também, que também está escrito aqui no livro do Provérbios de Salomão, agora no capítulo 22. Provérbios de Salomão, capítulo 22, versículo 8. Vamos ler aqui. Achei. Está escrito assim, ó. O provérbio é esse, ó. O que semeia a injustiça cegará males, e a vara da sua indignação falhará. Então, existem muitas pessoas hoje semeando injustiça por aí. Mas quem faz isso colherá ou cegará males contra si mesmo. Principalmente ele pode ser preso por causa disso. Então o provérbio é bem claro, ó. O que semeia a injustiça cegará males, e a vara da sua indignação falhará. Então, esse é um provérbio bem claro e simples para aqueles que hoje cometem injustiça. Não ficarão impunes. A vara contra essas pessoas não falhará. Elas sofrerão as consequências da sua injustiça feita. Essa é a real, sem dúvida alguma. E agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na Epístola de Paulo aos Romanos. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 18. Então, como eu já falei aqui, o nosso Deus e Pai, Ele julga toda injustiça. Ele é severo quanto a isso, sem dúvida alguma. Porque ele não aceita injustiça sendo praticada por parte de ninguém. Não existem desculpas para isso. Não tem como ser humano praticar uma injustiça e tentar se justificar diante de Deus. Não. Então, esse texto aqui fala um pouco sobre isso. Ó. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 18. Está escrito assim, ó. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, tem sempre uma injustiça praticada pelos homens pela qual eles tentam deter a verdade. E é contra essas pessoas que vem a ira de Deus sobre elas, porque eles estão praticando uma injustiça. Quando eles detêm a verdade pela injustiça, muitas pessoas não conhecem a verdade por causa dessa má atitude feita de forma injusta, para que as pessoas não conheçam a verdade. A verdade é detida dessas pessoas. E assim essas pessoas ficam privadas da verdade por causa desses homens que cometem injustiça dessa forma. E é contra esses homens que a ira de Deus se revela do céu contra eles, com justiça punitiva, severa. Porque Deus não concorda e nem aprova injustiça alguma. Mas mesmo assim, muitas pessoas por aí cometem injustiças por aí. E essas injustiças feitas causam muitos males na vida de muitas pessoas. Então, esse é o procedimento errado contra o qual Deus, ou melhor, a ira de Deus se revela do céu contra esse tipo de coisa. Então isso é bem claro e simples de se entender quando esse texto aqui foi escrito contra a injustiça. E agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 6. Aqui
ele fala sobre o amor. Porque o amor também é algo que não é compatível com a injustiça. O amor não se alegra com a injustiça em tempo algum. Então, deixa eu escrever assim, ó. Versículo 9. Não, peraí. 1 Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 6. Deixa eu escrever assim, ó. Não se alegra com a injustiça. O amor não se alegra com a injustiça em tempo algum. É o mesmo sentimento que Deus tem. Ele não se alegra com a injustiça em tempo algum. O amor, ou melhor, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Então, o amor se regozija, se alegra com a verdade. Com a justiça, não. Então, dá para se ver que até esse sentimento, que é o melhor que existe em cada ser humano, ele não se alegra com a injustiça. Quando alguém tem amor em si mesmo e ele vê uma injustiça sendo cometida, esse amor nessa pessoa faz ele não se alegrar com essa injustiça cometida. Então, isso é algo sério, é algo bom, produzido pelo amor. O amor, ele não se alegra com a injustiça em tempo algum. Essa é a verdade sobre o amor. Agora eu vou ler aqui o último texto, que está na Epístola de Paulo aos Colossenses. Deixa eu achar aqui. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 25. Vamos ver aqui, ó. Porque hoje existem muitas pessoas cometendo injustiça, como eu já falei. Mas para quem comete injustiça deliberadamente, de propósito mesmo, isso não ficará impune. Ele receberá como é que eu posso dizer assim? Ele receberá uma retribuição, digamos assim, pela injustiça que ele fez. E esse texto aqui fala bem claro a respeito disso. Então está escrito assim, ó. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Então, esse texto é bem claro. Vou até ler de novo aqui, ó. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Ninguém escapará disso. Ninguém que comete uma injustiça contra alguém, seja ela qual for, ele não escapará disso. Ele receberá em troco a injustiça feita. Ele receberá o pagamento da justiça. Ele receberá a punição feita por ele por causa dessa injustiça. Então, é isso que vai acontecer. Essa é a verdade, pessoal. Esse texto é muito bem claro. Então, agora, esses textos falam todos sobre injustiça. E isso é para que agora você e eu possamos nos conscientizar disso. Para que possamos parar de pensar. Para que nunca mais possamos praticar injustiça alguma. É preciso retornar a sensatez e se purificar dos erros da injustiça. Para não mais cometermos essa injustiça em tempo algum. Porque se você quer se livrar das punições severas por praticar injustiça, pare agora de cometer injustiça. Ainda há tempo de você fazer isso. Assim como há tempo para mim também. Então, se essa palavra abriu os seus olhos, te fez acordar, te fez cair em si, cair na real, deixe que essa palavra produza esse bom resultado. De você não mais cometer injustiça e combater toda injustiça feita. Porque Deus punirá a injustiça feita sem acepção de pessoas alguma. Ele não vai passar a mão na cabeça de ninguém.
Pode ser você, pode ser eu, enfim, qualquer pessoa. Então, agora que já sabemos disso, temos que decidir firmemente não praticar mais injustiça, e sim combater toda injustiça feita, com o peso da verdade, do amor, da justiça mesmo. Justiça imparcial. Tem que ser feito por mim e por você nessa questão. Então eu espero que essa mensagem possa ajudar muitas pessoas hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém.